expectativa e realização. São esses os dois polos que nós podemos compreender da leitura ou do conjunto de leituras do dia de hoje. Expectativa porque o povo de Israel sempre esperou encontrar o Messias. Realização, porque a promessa de Deus, ela é cumprida. O Messias vem e visita o seu povo. Se pararmos para pensar na nossa vida cotidiana, nos nossos afazeres, também nós vivemos sempre nesses dois polos, de uma expectativa e de uma realização. Aquilo que nos faz, ou que nos faz, melhor, que nos deixa perplexos, é que muitas vezes, quando realizada a expectativa, nós nos deparamos com o desejo de uma nova expectativa. E por isso, o desejo, o anseio do coração do homem é um desejo de satisfação, que podemos chamar também desejo de plenitude. Nós queremos que aquilo que trazemos no nosso ser como expectativa se realize, e se realize de uma vez por todas. Qual é a dificuldade? Acabei de dizer, não? Que quando realizamos a expectativa, nós vemos que precisamos de uma nova expectativa. E as coisas, elas meio que entram em um looping. Qual que é a saída disso? A saída será quando encontrarmos algo ou alguém, e no nosso caso alguém, que nos dê, ou que faça compreender que todas as nossas expectativas, elas já foram realizadas. Não é algo que está por se realizar, elas já foram realizadas. Utilizo como exemplo aquilo que aconteceu e que está como notícia nessas 2 últimas semanas. Nós vimos a eleição de Trump e, de repente, o Trump começa a responder a uma série de expectativas. Atenção, hein? Eu não estou puxando sardinha para o lado do Trump ou criticando, eu só estou analisando um fato. Então, muita gente passa a comemorar. Olha, finalmente, agora tem alguém que está colocando ordem no mundo. Olha, finalmente as coisas agora vão funcionar. Olha, finalmente. E aí nós vamos começar a perceber que, ao passar do tempo, as coisas não se realizam do modo como esperado. Porque o ser humano, ele é um ser humano contingente. Ele tem dificuldades de uma realização plena, sobretudo nas coisas deste mundo. Então, quando nós percebemos todo este movimento de uma expectativa humana para uma realização, nós estamos diante de algo positivo. Nós queremos que as coisas se ajustem, nós queremos que as coisas se realizem, nós queremos que as nossas expectativas, elas sejam realizadas e satisfeitas. Queremos, isso é bom, isso é positivo, porque isto gera em nós o outro nome, a esperança. Só que aí nós temos que observar em quem nós colocamos a nossa esperança. Já que estamos no ano jubilar da esperança, é importante perceber isto aqui. A figura que nos apresenta aqui é Simeão, o velho Simeão, que já no fim da vida, e isso é muito interessante porque, bom, eu acho que eu estou na minha metade da vida com 2 anos para mais ou para menos. Mas conversando com os nossos irmãos que já têm um período de vida estendido, eles já compreenderam que a esperança é Deus. Porque as coisas do mundo, elas começam e acabam. O velho Simeão nos traz exatamente este frescor.
ele, durante a sua vida, esperou a salvação de Israel. E poderia ser alguém que perderia a esperança, porque ele já estava no fim da vida. Mas ele confiou na promessa do Senhor que ele não morreria sem ver a salvação. E aí a primeira pergunta que nos fazemos hoje é: onde nós colocamos as nossas expectativas? E aqui eu quero abrir um alerta espiritual muito sério. Primeira leitura de Malaquias, nós vamos perceber que era um momento de prosperidade para o povo de Israel. O templo estava lá, as coisas estavam funcionando, tinha uma certa prática religiosa, e aquilo que o povo esperou como expectativa não estava sendo observado. Porque quiseram o templo, quiseram as leis, quiseram tudo, mas quando isto aconteceu, eles abandonaram aquilo. É sutil o que eu quero dizer aqui. Veja, nós podemos cair nisso na vida espiritual. Criar uma expectativa em relação a Deus, e quando esta expectativa é realizada, nós abandonamos Deus. Não é só no mundo político, não é só no mundo das coisas do dia a dia, que é muito mais fácil exemplificar, mas também na vida espiritual. E quantos de nós aqui, eu inclusive, tá? Quando Deus realizou algo que nós desejávamos, nós esquecemos de Deus. E é interessante observar que isso acontece muito também dentro, sobretudo, por exemplo, grupo de jovens, né? O camaradinha vem porque viu a menininha lá, começou a namorar com a menina, não aparece mais. É óbvio, porque o objetivo dele era a menina, não era o relacionamento com Deus. Então a pergunta que emerge é: onde nós colocamos a nossa esperança, mas com quem nós nos relacionamos? Colocamos a nossa esperança em Deus e nos relacionamos com Ele, em Cristo, com grande profundidade? Ou será que nós colocamos a nossa esperança, espiritualmente falando, nas coisas de Deus? Porque nós podemos muito bem amar as coisas de Deus e não amar Deus, viu? Quando deveria ser o contrário. Primeiro nós amamos Deus, e porque amamos Deus, amamos e praticamos as coisas que Ele nos propõe. Então, a expectativa, ela se realiza, mas se realiza na profundidade, naquilo que Deus nos propõe. E aí nós vamos perceber esta grandeza de Simeão, porque ele toma o menino Jesus nos braços, ele canta: agora o vosso servo pode ir em paz, porque os meus olhos viram a vossa salvação. E aqui podemos entrar dentro de uma outra perspectiva. Quando nós encontramos Cristo, nós encontramos aquele que dá o sentido. Vou usar a palavra ilumina. Aquele que ilumina todas as nossas realidades. Vai nos dizer um hino que nós usamos no ofício das leituras, que a luz de Cristo faz sombra à luz do meio-dia. Ou seja, a luz de Cristo é tão forte que a luz do meio-dia é uma sombra. Imagina só. Mas o que este hino quer nos dizer? Que quando nós observamos as realidades que estão ao nosso encontro, que por meio de Cristo tudo foi criado para nós homens e para a nossa salvação, nós vamos perceber que a luz não é algo externo, essa luz aqui que me ilumina ou que nos ilumina, mas é algo que, ao encontrar Cristo, nós percebemos o seu fundamento, e é neste momento que os nossos olhos viram a salvação, ou seja, nós entendemos o sentido e o fundamento da nossa existência, da nossa realidade, da nossa criação, da nossa família, do nosso trabalho, dos nossos cansaços, do nosso estudo, de tudo. Porque em tudo está a luz de Cristo. Portanto, é uma luz que não criada por nós, mas que nos ilumina a partir de dentro. E quando encontramos com Cristo, nós encontramos aquilo que nós somos e realizamos a nossa altíssima vocação.
Por isso, a expectativa, ela é realizada. E quando um cristão compreende a profundidade da presença de Cristo em tudo, neste momento, então, toda a realidade tem sentido. E aqui é onde eu quero, desde que cheguei aqui, tento trabalhar, não? É o fato de que, qualquer seja a nossa realidade, exceto aquela do pecado, nós encontramos Jesus. Você pode muito bem, vou usar um exemplo um pouco atual, não? Você pode muito bem ir participar de um show com seus amigos, e lá você encontra Cristo. Você pode muito bem ir nas férias, descansar com a sua família, e lá tem Cristo. Mas eu quero que vocês entendam isso, não é algo externo, é uma luz que invade tudo e que tem uma força a partir de dentro. E por isso que quando nós olhamos o nosso irmão, ele nos emite essa luz de Cristo. Quando nós olhamos a realidade, tem algo de Cristo nesta realidade, porque por meio dele tudo foi criado. Portanto, quando encontramos Jesus, as nossas expectativas, elas são realizadas. E por isso que um cristão compreende que os acontecimentos da nossa vida, eles não são acontecimentos corriqueiros, mas são manifestações da presença do Senhor, do amor dele por nós. E por isso que um cristão, se acometido por uma doença grave, ou se viver uma alegria profunda, compreende o sentido daquilo. E aí toda a realidade, ela já não é mais uma expectativa, ela é sempre uma novidade. E o cristão é satisfeito não pelas coisas que ele espera, mas pelo fato de que Cristo está presente. Pelo fato de que Cristo não é estranho a absolutamente nenhuma situação da nossa existência. Que Jesus Cristo está ali. E por isso que nós cristãos damos testemunho. Os meus olhos viram a vossa salvação. E esta salvação agora, nós trouxemos as luzes na igreja, mas nós nos tornamos esta luz para o mundo. E a nossa tarefa é iluminar o mundo. E aqui recorro a um dos meus pintores prediletos, que vós bem sabeis, que é Caravaggio. Quando você está diante de uma obra de Caravaggio, Caravaggio traz para a arte a alegria do contraste de luz e sombras. Você olhando uma obra de Caravaggio, parece que é uma fotografia, de tão bem feita que é. Só que quando você, e aqui é a professora Stefania Macciotti, que uma grande amiga, maior especialista de Caravaggio no mundo, professora da Universidade de Roma, e lendo um artigo dela, o artigo fala exatamente sobre isso, né? Da onde vem a luz? Porque é muito estranho na obra de Caravaggio, não dá para você perceber da onde vem a luz. Mas este é o jogo de Caravaggio. É mostrar que a luz sai do personagem. Se você olhar os contrastes de luz e sombra, é muito estranho. Tem uma lógica. Mas a beleza é perceber, tipo, quando você vê Paulo no chão e ele iluminado, aquela luz não poderia ter vindo do chão. A luz parte desta conversão de Paulo que encontrou Cristo. Quando Cristo está representado por Caravaggio, chamando Mateus para a vocação, você percebe que a luz sai de Cristo, a luz sai de Mateus, e assim também nós. A luz de Cristo que nós não criamos, nos foi dada, é Ele, a luz. Esta luz é parte da nossa existência. Você pode fechar esta luz e guardá-la para você, mas isto aqui é a perversão total. Isto aqui é o disparate humano. Você tem a outra tarefa, de ser luz para o mundo, de mostrar para este mundo perdido a salvação do Senhor. A salvação essa que espera você e eu assumirmos com toda a nossa existência o fato: Cristo está aqui. Os meus olhos viram a vossa salvação. E isso transforma profundamente o nosso modo de ser. Por quê? Volto ao início da homilia. Saímos da expectativa.
agora nós entramos na realização. E por isso que um cristão pode dizer com todas as palavras: eu sou realizado. E por que somos realizados? Porque Jesus Cristo está aqui. Ele é o fundamento de tudo. Ele é a luz de tudo. E é sobre esta ótica que nós vivemos. Que neste dia da apresentação do Senhor, assumamos e deixemos a luz de Cristo brilhar em nós. E que tenhamos a coragem de apresentá-la em todos os lugares da nossa existência, onde quer que nós nos encontremos. Que Maria Santíssima nos ajude. Que assim seja. Amém.